Eu cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. A todos uma boa tarde. Eu quero estudar a Bíblia Sagrada um pouquinho com vocês. Todo dia estou estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Comecei no mês de março, estou lendo até hoje. E nós vamos estudar o capítulo de Neemias, estou no livro de Neemias, capítulo 1 ao capítulo 5. Nós vamos falar alguma coisa aqui, amém? As coisas principais do livro. Bom, no livro capítulo 1 de Neemias fala: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Nós vemos, amados irmãos, que Neemias, ele orou a Deus, ele estava triste, né? Ver aquela situação que o povo, né? Estava desobedecendo a Deus, né? E nós vemos que houve a destruição através do rei Nabucodonosor, né? O povo ficou em cativeiro por 70 anos. Nós vemos que Deus permitiu o povo ficar em cativo através do rei Nabucodonosor, porque o povo estava, né, desobedecendo a ordem de Deus. Deus usou o profeta Jeremias, né, para transmitir a mensagem de Deus, para que o povo se consertasse, né? Mas o povo não consertou. Então houve o exilado, né, ao cativeiro babilônico. E nós vemos, amados irmãos, que Neemias, ele era babilônico, né? Ele morava em Babilônia. Ele saiu de Babilônia, foi até em Jerusalém e viu aquele estado, né? Nós vemos que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele ajudava dentro ali do palácio. E nós vemos, amados irmãos, que ele viu aquela situação. O que ele fez? Ele orou a Deus, né? Nós vemos que o muro de Jerusalém foi todo quebrado, as portas foram queimadas. E Neemias orou a Deus, pediu a Deus para a reconstrução dos muros, né? A qual os muros foram destruídos. Nós vemos que Jerusalém era um lugar de adoração a Deus. Era um lugar, igual no tabernáculo, nós damos no livro de Êxodo e Levítico, né? Cada peça tinha um símbolo. O altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, a mesa da preposição e a arca da aliança, onde havia 2 querubins. Aqui no capítulo 2 fala: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Então nós vemos que o rei, ele permitiu Neemias ajudar ali o povo de Jerusalém a reconstrução, novamente, né, que os muros estavam destruídos, né? Então houve uma reconstrução depois do cativeiro de 70 anos, né? Nós vemos que o povo ficou em cativo 70 anos e depois de 30 anos houve a levantação dos muros, né? No capítulo 3 de Neemias, fala, os que trabalham na edificação dos muros, nós vemos que aqui fala Eliasibe, o sumo sacerdote. Então ele trabalhou ali junto com Neemias, né, na reconstrução, na edificação dos muros também do lugar santo, né, do templo, né. No capítulo 4 fala: os inimigos pretendem retardar os edifícios dos muros. Nós vemos aqui o povo de Samaria, né, eles queriam a todo momento tirar o foco da reconstrução do muro de Jerusalém. Nós vemos que Samaria eles não combinavam com o povo de judeus, né? Nós vemos que Jesus, ele era judeu. Nós vemos lá no capítulo 4 de João, quando Jesus teve encontro com uma mulher samaritana. Nós vemos que ela falou: como que tu és judeu, me deste água de beber? Então nós vemos que os judeus não combinavam com Samaria, povo samaritano.
Então houve essa guerra, né, entre os judeus e entre o povo samaritano. Então o povo samaritano queria a todo momento não ter a reconstrução dos muros. No capítulo 5, os pobres murmuravam contra os ricos, Neemias repreende estes últimos. Então nós vemos que os pobres estavam contra os ricos. Nós vemos que Deus usou Neemias para repreender, né, aquele conflito, né, que houve entre rico e pobre. Então, amados irmãos, nós estamos estudando sobre a história da reconstrução ali em Jerusalém. Bom, nós vamos falar alguma coisa igual que nós já estudamos de março até hoje. Bom, em Gênesis nós estudamos sobre Deus criou primeiramente o homem, depois a mulher. Nós vemos que a Bíblia lá diz que Deus tirou uma das costelas, né? E formou a mulher. Nós vemos que Adão, ele estava no sono adormecido, né? Deus fez o Adão adormecer e tirou uma das costelas e fez a mulher, né? Fez a cirurgia plástica, né? Que é a Eva. Nós vemos que o primeiro boneco não tinha vida, né? Que era Adão, né? E Deus soprou o espírito nele. O espírito, o pneuma, né? Nós vemos, amados queridos irmãos, que Adão, ele teve vida através do Espírito de Deus. Então, nós vemos que o homem, ele é tricotômico, ele possui espírito, alma e corpo. Deus também é trino, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, o homem também possui 3 partes. Deus é um só, né? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós estudamos sobre isso. Em Êxodo, nós estudamos sobre a saída do povo de Israel. Nós vemos que Faraó não queria libertar o povo de Israel. E Deus usou Moisés e Arão para mandar mensagem para Faraó, né? Que se eles não libertassem o povo de Israel, que Deus ia enviar 10 pragas ali no Egito, né? Nós vemos que a última praga foi as mortes dos primogênitos. Aí depois disso, Faraó libertou o povo de Israel. O povo de Israel peregrinou 40 anos, né? E nós vemos que eles reclamaram ali no livro de Êxodo. Nós vemos que Deus mandou para eles, né, o maná do céu, o pão, a água. Mesmo eles murmurando, mas Deus, né, teve amor, né, ao povo de Israel. Nós vemos que Deus tinha um relacionamento com o povo de Israel. No livro de Levítico nós estudamos sobre a construção do tabernáculo, né? Cada peça tinha um símbolo ali. A pia de bronze, o candelabro, a mesa de preposição, a Arca da Aliança. Nós vemos que ali a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E o candelabro as lâmpadas, né, que eram acesas, né, simbolizava o Espírito Santo também. Nós vemos a mesa da preposição, os pães sem fermento, né, eram os pães asmos. E nós vemos ali no altar do holocausto, ali o sacerdote apresentava a Deus o animal, o povo levava como oferta, quando o povo pecava, levava como oferta, e o sacerdote apresentava a Deus, e aquele cheiro saía do animal chegava até as narinas do nosso Deus, um cheiro suave. E o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, Aicupu, né? Aicupu, para o norte e o sul, fazia o sacrifício para a nação inteira. No livro de Números, nós estudamos sobre a numeração das tribos de Judá e Benjamim. No livro de Deuteronômio, nós estudamos sobre as leis. A lei da obediência, o filho deve obedecer o pai e a mãe. A lei do sábado, os 10 mandamentos também. Nós vemos que lá em Deuteronômio, capítulo 5, fala sobre os 10 mandamentos. E no livro de Êxodo também fala sobre os 10 mandamentos. Em Josué nós estudamos sobre a repartição das terras. Nós vemos que Josué teve a parte da terra, a outra ficou para Manassés, a tribo de Manassés, e outra para Efraim. E nós vemos que Josué e Caleb entrou na terra prometida. Nós vemos que Moisés não chegou a ver a terra prometida, né? Antes de ele morrer, ele passou para o seu sucessor, Josué. Nós vemos que Moisés viveu 120 anos, Josué viveu 110 anos. No livro de Juízes nós estudamos que lá não havia rei de Israel, lá havia juiz, que um deles era Otoniel. No livro de Ruth nós estudamos a história de Noemi. Noemi tinha 2 noras e ela conheceu Ruth, né? Nós vemos que Ruth foi ali no campo de Boaz,
E ali ela trabalhou junto com Noemi, na colheita, né? Elas plantavam trigo e chegaram no tempo das colhias. E ali ela conheceu Boaz. E a Bíblia diz que ela teve um filho, né? Obed. Em 1 Samuel nós estudamos sobre a história de Ana. Ana não podia ter filhos. Penina tinha filhos, né? Nós vemos que seu marido Elcana e Ana foi até o templo. E a Ana fez um voto ao Senhor, né? Se Deus desse um filho para ela, que ela ia servir a Deus todo momento da sua vida. E Deus concedeu a bênção para ela, né? Concedeu a vitória, né? E nós vemos que ela teve Samuel. Nós vemos que Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. A Ana não teve concebeu só Samuel, mas concebeu 3 filhos e 3 filhas. Nós vemos também sacerdote Eli, né? Os filhos deles morreram, né? Eles estavam sacrificando fogos estranhos no altar. Era Ofne e Ofneias. Nós vemos também sacerdote Eli. Nós vemos que a Bíblia diz que ele sentou numa cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Uma das suas filhas ficou sabendo, né? Que o pai dela tinha morrido, né? Ela falou, e acabou, deixou-se a glória de Deus, né? E no livro de 2 Samuel nós damos sobre a consagração dos reis, né? O primeiro rei foi Saul, o segundo rei Davi e o terceiro rei Salomão. Cada um deles reinou 40 anos. Foram 120 anos, né? Que reinou entre Israel e Judá. No livro de... nós falamos sobre o 1 Samuel e 2 Samuel, né? E no livro de 1 Crônicas nós damos sobre a genealogia de Adão até Davi. Nós vemos que Adão gerou Enos, 7, e também teve filhos, né? Caim e Abel. E nós vemos também a história de Salomão, de Davi e de Saul também no livro de Crônicas, né? E 2 Crônicas também estudamos sobre os reis também, né? E 1 Reis, nós estudamos também sobre... Perdão que eu pulei o livro aí, era para falar antes o Reis, né? Agora estou falando agora. 1 Reis, amado querido, nós estudamos sobre a história de Salomão. Salomão, ele pediu a Deus a riqueza. Deus deu riqueza para ele. Deu sabedoria. Deus estava aprovando o reinado de Salomão depois da morte de Davi, seu pai. E nós vemos, amados queridos irmãos, que depois, lá no capítulo de Reis, capítulo 11... A Bíblia diz que ele adorou uma idolatria, uma deusa. E amou várias mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Ele amou 1000 mulheres. E nós vemos, amados queridos irmãos, que ele amou muitas mulheres. Então nós vemos que o reinado dele declinou, né? Por que declinou? Porque ele estava declinando para o pecado. O que é pecado? É errar o alvo, né? Nós vemos que o pai... Davi, ele cometeu 2 pecados, homicídio e adultério, né? Ficou com a mulher de Urias, né? A Batseba. Então nós vemos que o fruto do pecado teve Salomão. Salomão também fez a mesma coisa que o pai fez, né? Teve várias mulheres. Nós vemos depois da morte de Salomão, foi para o seu filho Roboão. Nós vemos que Roboão dividiu as 2 tribos, a tribo do norte e do sul, passou para Roboão e Jeroboão. Então houve aquele conflito entre os 2 reis, né? Nós vemos também a história do 2 Reis, sobre o rei Acabe, sobre o profeta Elias, profeta Eliseu. Nós vemos que o profeta Elias desafiou, né, os 800 profetas de Baal e o rei Acabe também. Falou, aquele Deus que descesse com fogo do céu era o Deus verdadeiro, né? Nós vemos que o verdadeiro Deus foi o Deus de Elias. Nós vemos que a rainha Jezabel perseguiu a todo momento Elias, queria matar Elias. Elias teve que fugir para uma caverna. Nós vemos que ele ficou quase em depressão, ele pediu até Deus a morte, né? Mas nós vemos que Deus estava cuidando do profeta Elias. E nós vemos que Deus cuidou dele. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o anjo levava até alimento para ele, né? Ali ele escondido numa caverna. Nós vemos que depois disso ele foi arrebatado ao céu, né? O profeta Elias. Nós vemos na carruagem de fogo, né? E nós vemos que ele passou para o seu sucessor Eliseu, no livro de 2 Reis. Nós vemos que
o azeite que aumentou a viúva, né? Eliseu aumentou o azeite da viúva. Nós vemos através do poder de Deus, né? Nós vemos que a viúva não tinha azeite, mas Deus multiplicou o azeite da viúva, né? E nós vemos, amados irmãos, que o credor bateu na sua porta, seu marido faleceu, deixou, né? A dívida, né? Aí Eliseu falou assim, enche todas as talhas e vive do resto. E nós vemos que Deus multiplicou aquele azeite, ela pagou as suas dívidas, né? Os seus filhos foram libertos, antes eles eram escravos, né? Através da dívida, mas depois disso foram libertos. E a primeira coisa que nós não falamos, o livro de Esdras, nós falamos, né? Sobre, nós vamos aqui recordar falamos sobre o cativeiro babilônico, né? A lista do povo de Judá e de Benjamim. E depois nós vemos que o rei Nabucodonosor, no livro de Esdras, né? Ali deu uma ordem, né? Que o povo ficasse em cativo. O povo cativeiro em babilônico, né? E nós vemos que o rei Ciro, né? O rei da Síria também, nós vemos que eles perseguiram o povo de Israel. Deus permitiu o povo ficar em cativo 70 anos, por quê? Porque eles estavam em pecado, né? Estavam na desobediência. E nós vemos no livro de Neemias, nós vemos que o povo, depois dos 70 anos que o povo ficou em cativo, né? Alguns ficaram em Jerusalém. Aí Neemias, ele era da cidade de Babilônia. Ele saiu de Babilônia, foi até em Jerusalém. Ele viu aquela situação. Ele orou a Deus. Ele só não orou, né? Também proclamou o jejum, né? Para que o povo, né? Fizesse o jejum diante de Deus. E nós vemos que o rei Artaxerxes, né? E nós vemos que Neemias, ele era o rei. Ele era o copeiro, né? Servia o rei Artaxerxes. E nós vemos que o rei Artaxerxes, ele permitiu a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que Deus permitiu acontecer isso, por quê? Porque o povo, né, estava adorando não um Deus verdadeiro, mas um Deus falso. Nós vemos lá no tempo de Moisés, nós vemos lá Arão, né? Estava adorando ali um bezerro de ouro no livro. Acho que é em Gênesis, mas fala lá do bezerro de ouro, junto com aquele povo ali de Israel. Nós vemos, amados irmãos, que Moisés, ele foi até o Monte Sinai, orou ao Senhor, Deus mostrou para ele os 10 mandamentos. Ele orou 40 dias e 40 noites. E nós vemos, amados queridos irmãos, que depois que ele saiu da consagração, ele foi até ali, ver o povo estava dançando, adorando aquele bezerro junto com o sacerdote Arão ali. Nós vemos que Moisés, ele ficou irado, né? Quebrou aquela tábua dos 10 mandamentos. Nós vemos que Deus reconstruiu novamente aqueles 10 mandamentos. E nós vemos que Deus escolheu a única parte da tribo, né? A tribo de Levi, né? Que é a tribo que trabalhou num tabernáculo, né? Nós vemos que quem levava a arca da aliança era a tribo de Levi, né? Os levitas, né? Eles eram responsáveis pela arca da aliança. Então, amados irmãos, eu estou estudando a Bíblia de março até hoje, estou esforçando, ler todo dia. Eu sei que não é fácil, né? Nós temos outros compromissos também, né? Temos outras responsabilidades, né? Financeiramente, né? Materialmente, mas também nós precisamos ter a responsabilidade também diante de Deus, ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, né? Nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, para que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, amados irmãos, eu espero que os irmãos gostem, os irmãos comentem, compartilhem, vai compartilhando, irmãos, para outras pessoas também, ler a palavra de Deus, estudar comigo aqui, né? Talvez você não tenha tempo de ler a palavra de Deus na sua casa, mas você lê comigo aqui ao vivo, né, pelo Facebook, amém?
Vou estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou na tua presença nesta tarde. Ó Deus, o Senhor tem me dado força e tem lido na tua palavra. Que o Senhor possa me abençoar cada vez mais e mais, Senhor. Que eu possa, meu Deus, continuar lendo, entendendo, Senhor, a tua palavra, a tua palavra de guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu Deus, que eu possa, todo vez momento, Pai, aprender mais e mais da tua palavra. Senhor, eu sei que, Senhor, daqui 27 dias é meu aniversário. Ó Deus, que eu possa também, Pai, aleluia, te agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida. Ó Pai, abençoa cada vida nesse dia, Senhor, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, possa sentir a tua presença, Pai. Ó Deus, que possa me sentir vontade de ler a tua palavra, Senhor, todo momento, Senhor, porque é a tua palavra que nos afasta do pecado, Senhor, aleluia, faça do mundo, Senhor, que nada nos agrada, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa vida, nos ajuda, Pai, cada vez mais, ó Pai, em nome de Jesus, amém.